Queridos, hoje é culto de ensino e ceia, e nós queremos naturalmente compartilhar com os irmãos de uma maneira diferente. Nós estamos começando hoje uma série de ensino sobre o cristão e muitas práticas. Crente pode? Então nós pretendemos, nesse tempo, talvez em 4 sábados, abordar alguns temas. Crente pode usar bebida alcoólica, pode ouvir música secular, pode ir para festas. Crente pode ser maçom ou participar de alguma sociedade secreta. Crente pode ir para a festa junina. Crente pode fazer uma tatuagem. Como é que um crente deve se vestir, não é? Nós também queremos abordar, crente tem que usar um véu, crente tem que guardar um sábado e por aí vai. Nós pretendemos fazer aí umas 25 perguntas, não a tudo hoje, é claro que não, mas outros dias. Então, a estrutura hoje é de perguntas e respostas. Eu preciso que você fique em silêncio, preste atenção, para que a gente possa começar e talvez terminar o raciocínio, tá bom? No final a gente pode abrir para perguntas. Então, a primeira pergunta, algumas coisas. Então, ao invés de criar uma regra dizendo não pode, aqui não pode, nós preferimos ensinar o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz, e deixar você diante de Deus com a sua consciência para decidir. Então a estrutura vai tentar ser sempre essa: o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz, e depois fazer perguntas e ponderações práticas. Então a primeira pergunta é: crente pode beber bebida alcoólica? Crente pode consumir álcool? Pode ou não pode? Vamos lá então. O que a Bíblia diz, meus irmãos, sobre esse assunto? Então, é pecado usar bebida alcoólica? Nós poderíamos dizer que era pecado se houvesse um texto direto dizendo não pode. Se houvesse, a gente diria de cara e acabou a história. Mas a questão prática é: não existe nenhum texto na Bíblia de maneira direta dizendo assim, não pode consumir nada de álcool. A Bíblia proíbe claramente a embriaguez, mas a Bíblia em si não proíbe beber uma bebida alcoólica. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, diz assim, Paulo recomendando a Timóteo: não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. A água naquela época era uma água de péssima qualidade, não tinha os filtros que nós temos hoje. Provavelmente na região que Timóteo estava, a água estava prejudicando o seu estômago, e Paulo recomendou: beba um pouco de vinho. Jesus, no seu primeiro milagre, ele transformou água em vinho. E talvez alguém que está ouvindo já se animou e disse: pastor, então pode? Calma, pare de pressa, pare de agonia, que a coisa é mais devagar. Então veja, a Bíblia não proíbe diretamente, proíbe a beber disso, mas não proíbe beber. Mas a Bíblia alerta para alguns perigos da bebida. Por exemplo, Provérbios 20, versículo 10. Uma outra coisa, ao final da série, eu pretendo entregar isso a você por escrito. Então, espero que você possa anotar, mas você depois receberá, espero eu. A Bíblia diz assim em Provérbios 21, o vinho é zombador, e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Provérbios 20, versículo 1, diz isso, que o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Será que é sábio eu me envolver com algo que é zombador e que provoca brigas? Efésios 5,18 diz assim, não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, leva ao pecado. Então a Bíblia está dizendo que o vinho vai lhe levar ao pecado, mas deixe-se encher pelo Espírito. Está dizendo, olha, cuidado com isso, se afaste disso e se aproxime disso, se afaste do vinho e se aproxime do Espírito Santo de Deus. Isaías capítulo 5, versículo 11 diz assim, ai dos que se levantam cedo para embebedar-se. Aí a pessoa diz assim, mas eu não levanto cedo para isso. Mas o texto continua, e se esquentam com o vinho até a noite. Então de manhã ou de noite está no mesmo, é um problema para você. O texto ainda vai nos dizer em 1 Timóteo 3,8 assim,
Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Dentre as várias qualificações, uma delas seria não ser amigo do vinho. Ou seja, a Bíblia alerta que o vinho, a bebida forte, a bebida alcoólica, ela é perigosa. A Bíblia também proíbe claramente a embriaguez. Tito, capítulo 2, versículo 3, falando para as mulheres, diz assim: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, e não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. O texto ainda, meus irmãos, ainda fala que quem tivesse bebido bebida alcoólica não poderia entrar no tabernáculo para adorar a Deus. Levítico 10:9 diz assim: você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada, antes de entrar na tenda do encontro, antes de entrar na tenda para se encontrar com Deus. Essa era uma lei aos sacerdotes, aos levitas: senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as gerações. Está lá em Levítico capítulo 10, versículo 9. Provérbio 23:20 diz assim: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se espanturram de carne, condenando a bebedice e também a glutonaria. Então, queria destacar algumas ponderações. Primeiro, o álcool mata milhares de pessoas todos os anos ao redor do mundo. É, aliás, uma das maiores causas de morte no Brasil. O álcool é a porta de acesso a outras drogas mais pesadas, a drogas ilícitas. Muitos acidentes de carro, moto e assassinatos são praticados por meio de pessoas que ingerem álcool. O álcool é algo tão sério que uma pequena quantidade de álcool pode levar um motorista preso. Muitas irmãs lutam com o alcoolismo dos seus maridos, inclusive nesta igreja. Então, como é que eu vou ajudar essa irmã que está pedindo oração para o marido largar o álcool, se eu bebo? O marido vai dizer: larga de besteira, o povo da tua igreja usa, o que é que tem? É porque não é errado. Então imagine que a irmãzinha diz: pastor, aconselho meu marido a ele parar de usar álcool, que ele está destruindo a família. Aí ele diz assim: ué, mas teu pastor bebe? Eu não bebo, viu? Deixa eu ficar logo muito claro. Entende isso? Não é contraditório? Ele vai usar aquela pouca quantidade como desculpa para usar a quantidade dele. Entende isso? Perdão. Aí alguém vai contra-argumentar e vai dizer assim: pastor, eu tenho controle. Eu bebo sem me embriagar. Eu bebo sob controle. A minha pergunta é: até quando? Ninguém começou bebendo muito. Não, mas eu já bebo há muitos anos sob controle. Várias pessoas beberam muitos anos sob controle, até que um dia perdeu o controle. Segunda coisa: pastor, eu bebo pouco. Então, mesmo argumento. Até quando você vai beber pouco? Pastor, mas eu me sinto bem bebendo. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você fizer tudo o que você se sente bem, você vai pecar muito, porque o pecado faz você imediatamente se sentir bem. Aí alguém diz assim: pastor, mas a bebida não é proibida, certo? E se o crack for liberado, por não ser proibido mais, você vai usar crack também? Porque em alguns países, como na Holanda, é liberado. Você vai usar então, se você chegar na Holanda, o crack? Uma outra coisa: mas pastor, eu de fato tenho controle. Sim, e seu filho que está lhe vendo beber, ele vai ter controle? Ele vai usar o que ele está vendo o pai ou a mãe praticar, e aí ele vai usar aquilo. E quem disse que ele vai ter controle? Quando eu estava me formando em psicologia, o nosso trabalho de conclusão de curso, um grupo de 4 pessoas, foi fazer entrevistas. E nós fomos fazer entrevistas num prostíbulo no Rio de Janeiro. Sim, era um trabalho de conclusão de curso, e queríamos saber qual era o motivo que tinha levado aquelas jovens à prostituição. Então fomos no prostíbulo, alguém lá arrumou, tinha um contato, tinha um conhecimento, e nós fomos até liberá-lo lá,
E fomos entrevistar aquelas moças. E o interessante, você gosta dessa vida muito boa, ganho dinheiro, não, vida maravilhosa. E a gente perguntava na sequência, você tem filho? Tem. Você quer que sua filha faça o que você faz? Deus me livre. Então tá, você bebe e não acha errado. Você quer que seu filho beba? Talvez você estava pensando duas vezes. Se está pensando duas vezes, tem alguma coisa aí. Algumas ponderações, meus irmãos. 2 Timóteo 4:5 diz assim: mas você seja sóbrio em todas as coisas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Outra versão diz: mas você seja moderado. Então não é só uma questão de beber ou de não de beber, é de moderação, é de sobriedade, é de prudência. Suporte as aflições. Faça o trabalho de um evangelista. A Bíblia também diz que o líder, o bispo, ele deve ser irrepreensível. Mas você diz assim, não pastor, mas eu não sou bispo, eu não sou pastor. Então eu posso beber, porque quem tem que ser irrepreensível é o pastor. Não, o pastor tinha que ser irrepreensível para que a congregação fosse irrepreensível. Não é porque o líder tinha que ser irrepreensível e o povo podia fazer o que quisesse. Não, mas o que o texto está nos ensinando é assim, olha, toda a comunidade tem que ser irrepreensível. Agora, aquele que lidera a comunidade, ele tem que ser um modelo, para que o povo acompanhe esse modelo. Então o texto diz assim, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro. Recebeu o povo em casa, Zenilton, vamos lá, o Wesley está lá em casa. Apto para ensinar. Então vamos lá. O que é mais irrepreensível, beber ou não beber? Pense aí. Segunda coisa, o que é mais moderado, beber ou não beber? Terceiro, o que é mais sensato, beber ou não beber? O que é mais modesto, beber ou não beber? O que é que lhe torna mais apto para ensinar? É beber ou não beber? Entenderam as perguntas? Avançando. Nós também, irmão, devemos pensar no nosso amor para com os nossos irmãos. 1 Coríntios 8:9 diz assim, mas tenham cuidado, para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço aos fracos. Ou seja, eu tenho uma liberdade, eu tenho uma consciência, eu posso beber, mas se essa minha liberdade causar tropeço ao meu irmão, eu estou pecando. Eu estou pecando não porque eu pequei diretamente contra o mandamento de Deus, mas porque eu estou prejudicando o meu irmão. Esse mesmo pensamento está em Romanos 14, do 15 ao 19, que diz assim, se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer, ou seja, não mate por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Ou seja, se o meu irmão, se eu escandalizo o meu irmão, se eu atrapalho a fé do meu irmão, eu não estou amando o meu irmão, porque eu estou prejudicando e eu não estou recuando. Entende isso? Versículo 19 diz assim, assim pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz. O que é que contribui para a paz? É o beber ou não beber? Vamos avançar. E também as coisas que são para edificação mútua. Quando eu bebo, eu estou edificando mutuamente a igreja, a comunidade, minha família, ou eu estou não trazendo edificação? A Bíblia também diz em Provérbios 31:4 que o líder, os reis não deveriam beber. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho. Não convém aos governantes desejar bebida forte. Não convém, não é prudente, não é adequado, não é saudável. Daniel, lá no capítulo 1, versículo 8, ele recusou as iguarias do rei, sim? Quando ele estava no exílio. Mas o texto diz assim, Daniel 1:8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Ele rejeitou não apenas a comida, mas ele rejeitou
o vinho também. Claro que ali poderia ter questões religiosas envolvidas, mas Daniel tomou a decisão de não se contaminar, não apenas com a comida, mas também com o vinho. Resumindo então, ainda que não tenha um texto explícito dizendo que não pode beber em hipótese alguma, a Bíblia no seu conjunto indica, ao meu ver, que que é mais prudente que um crente não beba. Não é adequado, é mais adequado se abster. Para quê? Para sermos exemplos aos cristãos, para ajudarmos aquelas irmãs que lutam contra o alcoolismo dos seus maridos, para evitar escândalos entre os crentes, para evitar danos à minha própria saúde, ainda que hajam pesquisas dizendo que tem alguns benefícios, mas já tem outras pesquisas falando de inúmeros malefícios, e para preservar o nosso bom testemunho. Amém? Qual é a minha opinião, pessoal? Eu penso que um cristão não deve beber. Pastor, um crente que bebe, ele está diretamente pecando? Olha, se eu não ofender meu irmão, se eu não causar dano a outra pessoa, se eu edificar mutuamente, se houver um contexto tão espetacular que consiga dar toda essa curva, ele poderia, mas eu acho que no nosso contexto é basicamente impossível fazer isso. Então eu acho mais prudente um crente não beber. Amém?